Olá, bom dia. Essa é a aula de número 9 do nosso curso de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Eu sou o Reverendo Hélio e nesse momento nós vamos falar então um pouco sobre José Manuel da Conceição. Muito bem. José Manuel da Conceição, ele nasceu em São Paulo 6 meses antes da independência do Brasil, no dia 11 de março de 1822. Filho do português Manuel da Costa Santos e Cândida Flora de Oliveira Mascarenhas. Nesta neta de açorianos vindos para o Brasil por volta de 1750. José Manuel da Conceição mudou-se para Sorocaba em 1824 e foi educado pelo tio, o padre José Francisco de Mendonça. Começou a ler a Bíblia aos 18 anos. Alguns anos depois, fez amizade com uma família inglesa e várias famílias alemãs, todas protestantes, e ficou impressionado com a vida religiosa deles. Naturalmente devoto, abraçou a carreira sacerdotal, tendo sido ordenado padre aos 22 anos de idade, diácono em 29 de setembro de 1844 e presbítero em 29 de junho de 1845. Segundo o rito católico, o padre é eleito diácono e presbítero antes da ordenação sacerdotal. Ele exerceu o sacerdócio de 1844 até 1864, portanto, 20 anos. Sempre na província de São Paulo. Ele trabalhou em Montemor, Piracicaba, Santa Bárbara, Taubaté, Sorocaba, Limeira, Ubatuba e Brotas. Os paroquianos gostavam muito dele. Por seu apego à Bíblia e por sua simpatia aos protestantes, em Limeira ganhou o curioso apelido de o Padre Protestante. Então, o apelido de Padre Protestante não foi dado pelos pastores, pelos missionários americanos ou pelas igrejas protestantes. Ele já era conhecido como Padre Protestante antes mesmo de se tornar presbiteriano. E foi exatamente o conhecimento desse apelido de José Manuel da Conceição que levou Alexander Blackford a procurar entrar em contato com ele a fim de conhecê-lo pessoalmente. Então, por causa disso, em função de sua pregação, o bispo o remove de uma paróquia para outra, tentando fazer com que tivesse pouca influência sobre os seus paroquianos. Em outubro de 1863, o casal Blackford mudou-se para São Paulo, a fim de plantar a igreja presbiteriana naquela cidade e no estado de São Paulo. Visitando os lugares por onde Franz Schneider havia ministrado. Foi nessa viagem que encontrou o padre católico, José Manuel da Conceição, pela primeira vez. O reverendo Alexander Blackford o descreveu da seguinte forma: com cerca de 40 anos de idade, corpulento, bem feito e gordo, com semblante que revela bondade, inteligência viva, cultivado e com as maneiras de um perfeito cavalheiro. Quando visitou Blackford pela primeira vez, 6 meses depois, Elizabeth lhe dirigiu a palavra sem qualquer cerimônia, convidando-o a deixar o catolicismo e a se tornar protestante. O convite para que ele tomasse uma decisão, finalmente, partiu de uma mulher e da esposa do Blackford, não dele propriamente dito, que se mostrava bem mais cauteloso. Por causa disso, a Conceição deixou o sacerdócio católico em 28 de setembro de 1864, atraído pela simplicidade do evangelho e pela reforma religiosa do século XVI. Ao receber sua sentença de excomunhão, escreveu o que se tornou uma das estacas da reforma evangélica no Brasil, que é a completa separação da Igreja Romana. Então, a Conceição escreveu o seguinte. Essa é uma fotografia de Conceição, original. E essa é a capa do seu livreto Sentença de Excomunhão e Sua
resposta eu postei aqui no grupo para vocês. E esse é um trecho da sua sentença de excomunhão. Eu vou ler 2 trechos. Primeiro, esse que está aqui. Ele diz: A Vossa Excelência, príncipe da igreja a que pertenci, devo antes de tudo confessar que dela me separei, porque no Evangelho de Cristo, nosso divino Redentor, aprendi a não confundir com o seu ensino máximas, invenções e tradições de homens. Sinto que, como atualmente se constitui a Igreja de Roma, é absolutamente impossível manter intacta em seu seio aquela liberdade de consciência indispensável à pregação e à prática do Evangelho. Separando-me dessa igreja, eu poderei remover os obstáculos a uma vida mais conforme com Jesus Cristo, de cujo Evangelho não somente não me envergonho, mas confesso solenemente que somente ele pode indicar-me o caminho da vida, ensinar-me a verdadeira vida aqui e na eternidade pela fé na redenção do Filho de Deus. Deus salve Vossa Excelência Reverendíssima José Manuel da Conceição. Mas ele escreve também um pouco mais nessa sentença de excomunhão. O livro original ele tem um pouco mais de 6 páginas. Então ele diz o seguinte, continuando: Por que não trabalhou pela reforma sem deixar a Igreja Romana? Quando um edifício em desmoronamento ameaça completa ruína, é impossível continuar a residir nele, mas sai-se dele, ao menos até que seja reconstruído sobre bases firmes, sob pena de ficar com ele sepultado. Do sentir a necessidade de uma reforma, ao tornar-se o reformador mesmo, a diferença é a que vai do possível ao impossível. Sentir a necessidade da reforma e, por consequência, fugir à ruína iminente, eis a parte do homem que compara o Evangelho com a prática e os dogmas da Igreja Romana. Porém, o efetuar eu a reforma, ficando no seio da Igreja, não cabia no possível. Em outubro de 1864, José Manuel da Conceição viajou juntamente com o reverendo Blackford, indo de São Paulo ao Rio, a fim de tornar-se membro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, sendo batizado por Blackford em 23 de outubro de 1864. Antes de ser ordenado pastor evangélico em dezembro de 1865, Conceição dedicou-se à evangelização de seus amigos paroquianos, em Brotas, interior de São Paulo. Graças ao seu testemunho e à sua pregação, os missionários pioneiros organizaram em Brotas a terceira igreja presbiteriana brasileira. Essa aqui é uma fotografia atual, ou pelo menos de pouco tempo para cá, da igreja presbiteriana de Brotas. A igreja de Brotas foi organizada no dia 13 de novembro de 1865 e é a terceira igreja presbiteriana mais antiga do Brasil. Uma vez que a igreja de São Paulo se tornou independente em 1903, Brotas passou a ser a segunda igreja presbiteriana mais antiga dentro da IPB. Segundo Richard Sturz, enquanto no Rio e em São Paulo o trabalho crescia lentamente, em Brotas o presbiterianismo sacudia vilas, sítios e fazendas com conversões de famílias inteiras. Por causa disso, por um tempo, a igreja de Brotas foi a maior igreja presbiteriana da IPB, tendo mais membros do que a igreja de Simonton, no Rio de Janeiro, e a igreja de Blackford, em São Paulo, sendo que Brotas ficava a 200 quilômetros no interior de São Paulo em relação à igreja de São Paulo, a cidade de São Paulo. A sua ordenação, então, acontece no domingo, dia 17 de dezembro de 1865, pelas mãos de Simonton, Blackford e Schneider. E essa é a razão porque na Igreja Presbiteriana do Brasil, o Dia do Pastor é celebrado no dia 17 de dezembro, por causa e em homenagem à ordenação do primeiro pastor presbiteriano, o reverendo José Manuel da Conceição,
que também foi o primeiro pastor brasileiro protestante ordenado por uma igreja evangélica brasileira, ou no Brasil. Conceição então pregou pela manhã um sermão sobre Lucas 4, 18 a 19 e foi ordenado à tarde. A sua sentença de excomunhão do catolicismo foi publicada em 29 de dezembro de 1866. Olha só, eles demoraram mais de um ano para proceder à excomunhão do José Manuel da Conceição. Ela foi publicada pelo jornal Correio Paulistano em abril do ano seguinte, e no mês seguinte Conceição publicou a sua resposta, que ficou com o título Sentença de Excomunhão e Sua Resposta, que é a primeira obra de apologética do protestantismo brasileiro. A conversão de Conceição mudou por completo o quadro e o avanço da obra missionária protestante no Brasil. Blackford disse o seguinte sobre ele num dos seus relatórios: ele tem pregado várias vezes de modo bastante aceitável. Seus sermões são ricos da mais pura verdade do Evangelho e revelam a profundidade do poder do pensamento e um conhecimento dos processos do coração humano que são muito agradáveis e encorajadores. Ele agora anda pela cidade sozinho, sem hesitações, e visita seus amigos. Escreve, traduz, corrige, transcreve e lê provas para a imprensa, uma menção à imprensa evangélica. Está agora estudando um pouco de inglês e eu estou aprendendo português com ele, em comunicação diária. Ele é dócil como uma criança, naturalmente alegre e uma companhia das mais agradáveis. Se for dado a Deus conservar-lhe a vida e a saúde, não poderíamos ter encontrado um colaborador mais valioso. Seus talentos, superior caráter e ampla cultura podem, no curso de poucos anos, servir como a mais efetiva influência para a evangelização deste país. Esse relatório de Blackford demonstra com clareza como que os missionários viam a conversão do Conceição e a profundidade da confiança que adquiriram por ele. Embora Conceição não pudesse ser considerado um pastor protestante convencional, ele era completamente diferente dos missionários norte-americanos na forma de trabalhar e de evangelizar. Continuando então, a dedicação dele a Jesus Cristo era muito grande e o seu ministério itinerante, essa é a principal característica do ministério de José Manuel da Conceição, a itinerância, era muito bem sucedido quando ele fazia dessa forma. Ele ardia de paixão pelas almas perdidas e pelos excluídos. Conceição tinha um temperamento muito especial. Não era capaz de ficar parado atrás de uma mesa, de gastar tempo com a organização eclesiástica, nem de assumir um pastorado fixo, embora tenha pastoreado a igreja de Brotas por um tempo. Não se sentia atraído pelos grandes centros urbanos, nem por pessoas bem vestidas. Era um incorrigível pregador de vila em vila, de porta em porta. Hospedava-se em qualquer lugar e não se aproveitava de ninguém. Pregava e desaparecia sem mais nem menos. Às vezes deixava um bilhetinho agradecendo a hospedagem ou dizendo que tinha ido embora. Nunca tinha um itinerário antecipadamente traçado. Viajava a pé distâncias enormes, às vezes de uma província para outra. Ele ia de São Paulo ao Rio de Janeiro a pé. Comia pouco e se contentava com qualquer comida. Sofria pressões do clero católico. Não poucas vezes foi expulso de uma vila, ameaçado de morte, chamado de apóstata, anticristo e até mesmo de pastor louco. Conceição era um homem muito culto e, ao mesmo tempo, dotado de uma simplicidade cativante. Sabia comunicar com os estrangeiros em suas próprias línguas. Traduzia livros do inglês, do francês e do alemão e tinha noções de medicina. Chegava a se vestir mal, roupa surrada demais. Uma ilustração que contam é que, certa vez,
não sei se foi Blackford ou Simonton, ou um dos membros das igrejas dos dois, deu a ele de oferta a quantia para que ele comprasse um terno novo. E quando ele foi lá em direção do alfaiate para mandar fazer o terno novo, ele viu uma pessoa muito pobre mendigando na rua. Ele deu o dinheiro do terno para esse mendigo e continuou com a mesma roupa velha e surrada que ele já usava. Certa vez ele recebeu uma herança da família e foi toda distribuída em obras de beneficência. Preocupava-se demais com os outros e muito pouco consigo mesmo. Embora desimpedido do voto do celibato por ter se desligado da Igreja de Roma, o padre José, como era chamado, nunca se casou e sua pureza de vida sempre estava fora de qualquer maledicência. Não era servil aos missionários americanos, não obstante ser o único obreiro nacional no meio deles. Ele agia completamente de forma independente e os missionários norte-americanos aprenderam a lidar com isso no dia a dia. Por causa de sua experiência na Igreja Católica, não escondia seus temores de uma igreja excessivamente organizada, uma das acusações que sempre é feita contra a Igreja Presbiteriana do Brasil. Realizava um ministério diferente dos missionários e o seu trabalho era o que crescia mais. Em 1867, José Manuel da Conceição, a convite de Blackford, visitou os Estados Unidos, empolgando muitos jovens pastores e seminaristas a quererem vir para o Brasil. Conceição sonhava com um movimento profundo de reforma nos sentimentos e experiência religiosa do povo, aliado ao esclarecimento bíblico que tornasse possível a criação de um cristianismo brasileiro puro e evangélico, mas enraizado nas tradições e hábitos populares. Ele defendia um abrasileiramento da forma da pregação dos missionários norte-americanos aqui no Brasil. Ele gastou 20 anos como sacerdote católico, dos 22 aos 42 anos, e 8 anos como pastor protestante, dos 43 aos 51 anos. Conceição morreu no dia 25 de dezembro de 1873, dormindo na enfermaria militar do Campinho, no Rio de Janeiro, depois de ser atendido por um médico e um farmacêutico e de pedir para ficar a sós com Deus. Ele, como eu disse, ele andava a pé de cidade em cidade, e numa dessas andanças dele, ele ficou muito cansado. Quando ele chegou nesse acampamento militar do Campinho, ele pediu para repousar, não foi reconhecido no primeiro momento, e então ele faleceu ali. Ele foi enterrado como indigente, porque ninguém sabia quem ele era, e depois, então, que ficou sabendo da morte dele, os missionários procuraram, exumaram o seu corpo, retiraram lá da sepultura e o sepultaram no cemitério protestante de São Paulo. Essa é uma fotografia da entrada do cemitério protestante lá em São Paulo, 2 quarteirões acima do Mackenzie, atrás do cemitério da Avenida da Consolação. Essa é uma fotografia do interior do cemitério. Aqui está a entrada, essa entrada aqui do lado de dentro. Eu estive lá umas 2 vezes nesse cemitério. E ele então está sepultado ao lado de Simonton. Aí na apostila eu coloquei uma outra foto, que é uma foto que é como quase que oficial, usada nos artigos e trabalhos da IPB. E essa aqui foi a foto que eu tirei quando estive lá. Esse rosado aqui é o do Simonton. O dele é esse quadradinho aqui. Esse aqui é o da Elizabeth, irmã de Simonton. E esse aqui é o do Francis Schneider. E esse aqui são de familiares familiares do Francis Schneider. Você aqui tem um muro de separação com o cemitério da Consolação. Então Simonton está sepultado na segunda fila. A primeira fila, a fila do canto do muro, está aqui. Então Simonton está aqui. Se você volta aqui nessa
Essa foto foi tirada provavelmente de frente à capela, que fica bem no meio do cemitério. E em frente à capela, talvez do lado de cá, está o túmulo do Eduardo Carlos Pereira. Então este é o túmulo dele. Em 1876 é que os seus ossos foram transferidos para São Paulo. Ele havia morrido lá no Rio de Janeiro. E está sepultado ao lado de Simonton, no cemitério dos protestantes, anexo ao cemitério da Consolação. Bem nas proximidades, como eu disse, a 2 quarteirões acima do Instituto Mackenzie. Na lápide de Conceição está gravado: não me envergonho do Evangelho. Aqui está a foto que eu coloquei aqui na apostila para vocês. Simonton é esse da pedra mais rosada, e esse mais branco aqui é o túmulo do Conceição. Então, é isso aí. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.